Bom dia! Vamos começar falando hoje sobre a hérnia de disco, mas na verdade explicando que eu ajudo você a eliminar dor nas costas e vencer a hérnia de disco. Ontem à noite tivemos uma excelente aula, houve alguns probleminhas técnicos de conexão, mas depois já resolvido, tudo certo. Tivemos uma excelente aula onde a gente falou quais são os desafios que o herniado tem que vencer para conseguir sair da hérnia de disco. E você deve pensar que esses desafios devem ser algum tipo de exercício, alguma coisa assim, mas na verdade não é. Os desafios que a gente enfrenta são muito mais desafios psicológicos, desafios de enfrentar a si mesmo, de vencer a dor, vencer as dificuldades que a própria hérnia de disco traz, né? A própria deficiência de movimento, o próprio medo de se movimentar, tudo isso está relacionado com a nossa hérnia de disco. Então, quando a gente entra num estágio ruim, onde a gente vai para uma caverna de dor, a gente sente o peso do corpo. É como se o corpo triplicasse de peso e isso a gente, como se a gente tivesse que carregar isso, o mundo nas nossas costas e tudo mais. E até que a gente tenha esse primeiro travamento, a gente até leva a vida bem, assim, a gente considera que a vida é tudo de bom, né? Mas quando começa a travar, começam os problemas, aí a gente começa a pensar que está envelhecendo e que está chegando o fim e que a gente amarelou a nossa certidão. E a gente começa a colocar essas coisas e vai aceitando a possibilidade de não ter mais volta, de não ter mais cura, de não ter mais a possibilidade de corrigir isso. Inclusive, me chamou muito a atenção um dos comentários que um dos seguidores colocaram aí, uma pergunta, na verdade. A pergunta foi: hérnia de disco tem cura? Quando eu li essa pergunta, eu entendi exatamente o que a pessoa quis dizer. Eu entendi que existe essa dúvida dentro de nós. E essa dúvida ela foi incutida na gente porque não se ouve dizer outra coisa senão cirurgia. Caminho da cirurgia, cadeira de rodas e todas essas coisas. Mas a gente pode ter a cura da hérnia de disco, só que a gente não pode ficar esperando por muito tempo. A gente tem que ter a nossa atitude, tem que ter a nossa ação em função de uma melhor vida, em função de uma melhoria. Porque a hérnia de disco, ela não é uma doença. Ao contrário do que a gente diz, não, esse disco está degenerado. Então a gente vai colocando nomes em cima disso e a gente diz que está degenerado. Quando a gente, por exemplo, quando a gente faz um entorse no pé, sabe, vira o pé assim, a gente não diz que a nossa articulação do pé está degenerada. Quando a gente tem um problema no quadril, a gente não diz que o quadril está degenerado, né? Mas na hérnia de disco a gente diz que ela está degenerada. Quando tem bursite, tu não diz que a bursa está degenerada. Então quando você corta o dedo, você não diz que o dedo está degenerado. Você diz que é um corte no dedo. A hérnia de disco é uma lesão. É uma lesão que ocorre ao longo do tempo. Desde que ela começa até quando ela tem realmente aquele efeito, né, de travar você, de você ficar travado. Só que você trava muito antes de que ela seja uma hérnia mais extrusa, uma hérnia mais... São 4 níveis, né, de hérnia de disco. Então, você vai travando e não é exatamente a hérnia que trava você, mas é o conjunto de coisas que estão ao redor dela. E saber sobre esse conjunto de coisas é muito importante. Inclusive, a Saga dos Herniados é o evento em que você vai aprender muito sobre a hérnia de disco. Você vai aprender como sair. É um evento muito mais prático do que teórico, apesar de termos teoria, né, nas primeiras aulas, e são teorias práticas, ou seja, o que você não deve fazer quando você trava. Depois você aprende o que fazer, então qual a técnica para sair desse travamento. E por último, que vai ser sexta-feira agora, a gente vai aprender o que fazer, o como fazer. Como fazer para sair daquele momento mais Inúmeras pessoas têm recebido os exercícios feitos em casa
e elas têm se admirado de conseguir se mover depois de fazer o exercício tão simples, tão confortável, começam a ter uma mobilidade maior no seu quadril, começam a caminhar melhor, começam a ter uma vida melhor. Então é muito importante que a gente está chegando agora, nessa quinta-feira, tá? Temos alguns recados para o pessoal que está aí fazendo as aulas da Saga dos Herniados, porque na sexta-feira a aula é 100% prática, né? Você vai praticar, você vai executar as tarefas, você vai fazer os exercícios, então eles vão ser apresentados. Quem não se inscreveu ainda dá tempo, você pode se inscrever e assistir as 2 aulas da segunda e da quarta-feira e participar também na sexta-feira, que vai ser muito boa. Hoje à noite nós vamos ter mais uma vez uma live, que hoje à noite nós vamos falar sobre a saga, né? Sobre a jornada do herniado, que é esse caminho que a gente percorre até chegar a se tornar herniado e depois o que fazer como herniado para sair. Qual é a nossa jornada, qual é o nosso caminho desse conjunto de problemas que nós vamos tendo, tá? E hoje é um dia muito especial, porque hoje é o 5º dia, desde que a gente começou, né? A gente começou lá, 4 dias, segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias. O 4º dia de falar mais especificamente sobre a hérnia de disco. A hérnia de disco, gente, é o fato concretizado em nós, mas a hérnia de disco é um resultado em nós. A hérnia de disco não é quem produz todo o problema, ela é o resultado de todo o problema. Então, ela é uma lesão que nós produzimos, a gente foi ao máximo, a gente foi produzindo a hérnia. Então, se a gente produziu a hérnia, a gente pode reverter isso também. Então, a pergunta que me fizeram, se tem cura, a hérnia de disco tem cura, denota que esta pessoa sempre ouviu dizer que só cirurgia, sempre ouviu dizer que não tem o que fazer. E eu vou contar para vocês que quando eu tive as minhas travadas, né, foi exatamente isso que eu pensei. Tô ferrado, né? Tô ferrado agora, não tem mais o que fazer. Só que eu descobri a técnica para sair da hérnia de disco. Por que eu descobri? Porque eu fui atrás e procurar, né? Porque eu não queria ficar daquele jeito, travado todo momento, toda hora, sentindo dor para tudo que é lado, dor de cabeça todo tempo, dor nas costas, caminhava um pouco, tinha que parar, e nada parecia que eu trabalhava muito tempo sentado, por exemplo, e eu não podia ficar sentado por muito tempo, nem para assistir um filme, né? Nem se eu quisesse ficar sentado na cama por alguns minutos não conseguia, porque começava a doer todo o corpo. E isso prejudica a nossa vida como um todo, isso transforma a nossa vida numa verdadeira saga, vira um peso. E o meu objetivo aqui é tirar você desse peso. É permitir que você encontre uma saída, permitir que você encontre uma maneira de resolver esse seu problema. E não importa quantos anos você tem isso, não importa faz quanto tempo que você tenha isso. Então hoje, quando você entrar lá na live do YouTube, você vai encontrar lá uma pergunta, uma enquete que a gente vai fazer, para ver há quanto tempo você está ou não, né, envolvido com a hérnia de disco. Muitas pessoas têm me procurado, então, muitas mensagens, agradeço todas as mensagens do pessoal, agradeço muito a participação de vocês, que é essencial nisso. E toda a participação que vocês têm, é óbvio que vocês estão obtendo muito resultado com tudo isso, porque ninguém participa de algo que não gosta, né? Geralmente é assim. Então eu agradeço muito, tem chegado muitas pessoas, já estamos chegando a 620 inscritos para esse evento. Quer dizer, o evento está muito bom, está sendo muito valoroso poder mostrar isso para várias pessoas. Isso só vai aumentar, né? Isso está se tornando um grande movimento em prol da liberdade de movimento. Nós vamos acabar com as hérnias de disco do Brasil. Esse é o objetivo, né? Que a gente consiga realmente acabar com a nossa hérnia de disco individualmente, e que a gente passe, que a gente compartilhe esse conhecimento, essa live, que a gente compartilhe com outras pessoas, que a gente compartilhe aí com alguém que está precisando ouvir que a hérnia de disco tem cura. É uma
Uma coisa tão simples, mas as pessoas precisam ouvir. A hérnia de disco tem cura. É só isso que você precisa ouvir. Aí quando você sabe que tem cura, você que já estava desanimado, que já estava indo na fisioterapia há tanto tempo e não está dando resultado, aí você vai se perguntar, por que tem cura e eu não estou me curando? Então, aí você vai sair dessa caverna de dor que você tem, e aí você vai começar a entender que se tem cura, aonde que ela está? Onde que está? Se eu afirmo que tem cura, como que eu posso ser tão firme na minha afirmação, né? tão certo de que tem cura? Tem cura sim. E aí quando você ouve isso, você se depara com aquele seu desânimo, se depara com aquela ideia que você teve até hoje de deixar para lá, de não querer mais ir adiante, de não procurar mais a solução. E a solução, ela existe. E ela está bem próxima de você. Você só tem que dar um pequeno passo. Você só tem que dar um passinho pequenininho. Né? Você pode vir comigo, entrar para a minha mentoria e aí o passo é maior. Mas o passo pequenininho que você tem que dar agora é entrar para a Saga dos Herniados e assistir as aulas que tem lá, da segunda, da quarta-feira, e assistir a aula da sexta-feira que está chegando agora. Esse é o pequeno passinho que você tem que dar. O pequeno passo inicial é o passo de você olhar para você e dizer, isso aqui tem cura, isso aqui tem cura. Porque a ideia de que incutiram na nossa mente de que não tem cura é uma ideia para que piore as coisas. Para que você pare de procurar solução ou fique sempre naquela solução superficial, né? Que é um tratamento subjetivo, onde você toma um medicamento aqui, para a dor, só para cortar a dor, cortar as sensações. Você, até mesmo na fisioterapia, às vezes você vai só para tirar um pouco de dor, você vai para a massagista só para tirar um pouco de dor. E essa atitude, ela não tem nada a ver com o profissional onde você está indo. Tem a ver com a atitude sua, de ir buscar no profissional uma maneira só de tirar dor. Quer dizer, você tem algumas coisas na sua vida que tem que mudar. E aí você tem que ver, será que eu estou interessado em pagar o preço da mudança? Será que eu estou pronto para pagar o preço de uma mudança? E não estou falando de dinheiro, eu estou falando do preço de dedicação. Será que eu estou pronto para sair da caverna de dor ou será que eu vou ficar aqui até o final do ano, vou ficar sentindo dor até o fim do ano? Será que eu vou resolver tomar conta de mim? Será que vou deixar a dor me escravizar e vou ficar escravizado ali? Como que a gente se escraviza com a dor? É assim, ó, você tem dor, você vai lá, toma um medicamento que tira a dor. Pronto, você se tornou escravo, você não tirou a dor de você. Você só deixou ela quieta num canto, ela silenciou, o problema está lá, mais tarde ele vem pior, e assim vai. Tá? Você vai, mais ou menos que você vai criando, você vai fazendo uma criação de dor, né? Como se fosse um monte de vaquinhas, cada dor que você tem é uma vaquinha que você vai colocando lá no seu terreno. De vez em quando uma vaca faz mu, depois faz a outra faz mu, aí quando resolve todas as vacas fazer mu junto, você trava. Mais ou menos é assim. Então você tem que parar com esse tipo de coisa e fazer uma mudança. Será que você está disposto a fazer mudança? Será que você está disposto a dar um passo à frente a isso tudo? Será que você está disposto a pagar o preço da mudança? Porque pagar o preço da mudança significa mais do que você está fazendo. Significa um novo olhar, você já não olhar mais para aquele seu fisioterapeuta como alguém que vai tirar a sua dor. Ah, ele vai me tirar a dor. Não, você vai olhar para o fisioterapeuta como alguém que vai apoiar você a vencer a hérnia de disco. É diferente isso. É muito diferente, porque você então está em uma batalha. E quando você está numa batalha, você está junto na batalha. Quando você vai para a fisioterapia para levar um choquinho, para receber uma massagem do massoterapeuta, para fazer umas coisinhas assim, vai no quiro, e aí o quiro fez lá e adiantou uma semana, duas, depois não deu mais. Por quê? Porque você não operou uma mudança em você. Você foi lá como tomar um medicamento para cortar a dor. Você usou o fisioterapeuta, o massoterapeuta, você usou o médico como alguém de fora que vai resolver tudo para você. Mas não é assim que funciona.
Será que você está disposto a ouvir isso que eu estou lhe falando? De que para você resolver a hernia de disco tem que pagar o preço? E o preço é uma atitude, o preço é uma forma nova de você viver. E não estou falando que isso seja desconfortável, não, isso é muito confortável, pelo contrário, é como tomar café da manhã. E se você tem tomado um café da manhã ruim, você está disposto a mudar e tomar um café da manhã bom? Quer dizer, pagar o preço pela mudança. É isso que você precisa e sobre isso que nós vamos falar sexta-feira na Saga dos Herniados. Será que você está disposto a pagar esse preço e começar a botar na sua vida uma rotina diferente? Parar de ir para o fisioterapeuta para buscar um alento do tipo, ele hoje vai tirar dor para mim. Será que é ele que vai tirar a dor para você ou é você que vai tirar a dor com ele? É diferente esse pensamento. Você não deve parar de fazer o que está fazendo, mas você deve acrescentar mais coisas na sua vida. E você está pronto para acrescentar algumas coisas na sua vida que vão fazer a diferença? Né? Porque a minha proposta na Saga dos Herniados é mostrar para você um novo rumo. Porque não adianta você vai lá no fisioterapeuta, faz o choquinho, faz a quiropraxia, você faz a massagem, depois você volta para as suas atividades do tipo a louca e fazendo as coisas do tipo a louca, e aí durante a semana inteira você nem se preocupa mais com as suas costas, porque a dor passou, então deu tudo bem e tal, e semana que vem eu vou de novo. E aí você fica nesse investimento, né, de uma maneira equivocada, quando você poderia investir muito mais com uma consciência maior. Tem um passarinho aqui na minha janela, vocês nem sabem que legal que é. E então vamos falando sobre isso, de você se permitir mudar. Quando você diz assim, eu vou pagar o preço dessa mudança, e aí você vai acordar um pouco mais cedo durante o dia, você vai aprender a fazer exercícios, diz, não, agora eu vou entrar para valer nisso aí. Você pode dizer o seguinte, eu não vou entrar nisso aí, não vou entrar, vou continuar usando o meu fisioterapeuta como um paracetamol, vou continuar usando, indo fazer exames toda hora, a todo momento, eu vou continuar fazendo esse tipo de coisa, né? Eu vou continuar levando as coisas de qualquer maneira. E levar as coisas de qualquer maneira é fazer com que as coisas aconteçam assim de qualquer jeito, né? Alguém me chamou aqui para falar, vamos ver quem é. E é isso, né, gente? A gente busca, às vezes, resolver pequenos problemas com pequenas soluções que vão trazer soluções que vão ser a curto prazo. E elas podem ser mais. Bom dia, quem fala? Alô, bom dia. Alguém apertou ali sem querer. Alô, alô, alô. Não deu certo. Se não deu certo, voltamos aqui, né? Então, minha gente, esse é o recado de hoje. O recado de que você tem que se tornar dono do seu corpo. Mas isso é muito difícil. Então você vai colocar na balança. O que é mais difícil para você? Será que é mais difícil para você? O que é mais difícil? Você ficar mais uns 5, 10 anos com dor e travando cada vez mais? Ou você pagar o preço este ano, em 2023, e terminar esse ano sem dor, sem travar mais, sem sentir mais nada disso? Considerem essa possibilidade, porque a hernia de disco tem cura. E aí, então, você pensa assim, será que eu vou ficar mais uns 10 anos e chegar nesse ponto de desespero e fim? Ou será que eu posso resolver isso esse ano de 2023? Estou pronto para pagar o preço? Se você está pronto para pagar o preço, entra para a Saga dos Herniados, o link está ali na bio. Você assiste as 3 aulas e vem aprender comigo. Inclusive, na aula de sexta-feira é necessário um material que na aula da quarta-feira eu peço para você. Gente, é isso. Um grande beijo. Um beijo no coração de vocês e levem um dia hoje
dominando o corpo de vocês. Não deixa o corpo dominar vocês. Vocês são donos do corpo, vocês dizem para onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Aliás, sempre foi assim. Só que agora eu estou dizendo isso para você. Você tem que dominar sobre o seu corpo e dominar sobre a terra. Não é a terra que domina você, o corpo que domina você. Você tem deixado isso acontecer e você tem feito coisas que levam você à hernia de disco. Então, eu estou convidando você a sair dessa saga e começar uma vida livre de dor. Beijão e até amanhã.